Olá, colegas do Grupo Protexto. Essa é a segunda parte da minha fala, nesse segundo vídeo. Vocês me desculpem, mas houve uma interferência de um técnico que ia fazer um atendimento online no meu computador e ele entrou sem me avisar e me bagunçou aqui a gravação. Então, vocês me desculpem essa interrupção. Nós estávamos falando, justamente, íamos falar da questão dos gêneros orais, né? Mas antes disso, eu me lembrei de uma coisinha que seria interessante falar, num exemplo que eu já dei para vocês, né? Porque eu falei dos tipos de relações que os tipos e subtipos, né, e as espécies podiam ter na composição dos gêneros. E eu disse naquele momento que podia ser uma conjugação, né? Uma fusão ou cruzamento, e há também o intercâmbio, que eu não disse, né? No caso da fusão ou cruzamento, as características dos dois tipos, né, aparecem no mesmo espaço textual, como é o caso, por exemplo, na piada, em que você tem as características do gênero, do tipo narrativo e do tipo humorístico, né? Que é justamente caracterizado por uma perspectiva de uma comunicação não confiável, né? Em que o receptor do texto é posto num mundo, né, textual e, de repente, aquele mundo textual muda e é daí que vem a graça. Agora, quando você tem... Isso é o cruzamento ou intercâmbio. O texto todo tem as características dos tipos em cruzamento. No caso da conjugação, você tem pedaços, né? Que são, às vezes, narrativos, às vezes descritivos. É o caso, por exemplo, do romance, que você tem pedaços narrativos, você tem pedaços descritivos, você tem pedaços dissertativos, não é? Então, não está no mesmo espaço textual. Os tipos, né, se conjugam na formação, na composição do gênero. E o intercâmbio é quando a gente usa uma categoria por outra, né? Determinada situação, você tem uma categoria que seria esperada, não é? E vem uma outra. Por exemplo, se eu estou falando para vocês e, de repente, eu sinto muita sede, né? O natural seria que eu pedisse água, né? Fizesse um texto injuntivo. Alguém pode me arrumar um copo d'água, por favor? Me arrumem um pouco d'água, por favor. Agora, se eu digo assim, a minha boca está seca, isso é um texto descritivo, né? A pessoa que ouve esse texto, tendo em vista a situação e tal, ela vai entender que eu estou querendo água, né? E vai, muitas vezes, providenciar essa água, não é? Então, muita gente já chamou esse exemplo que eu estou dando, de ato de fala indireto, né? Mas é que você tem, na verdade, um intercâmbio de tipo. Há exemplos maiores, né? Nos textos que eu já vou passar para vocês por meio da professora Mônica. E outra coisa, não é? É que esses intercâmbios, eles costumam acontecer mais com tipos e com gêneros, com espécies e subtipos não tem sido muito frequente. Quer dizer, eu não encontrei, né? Então, vocês têm aí, né, por exemplo, as descrições, né? A descrição no presente do indicativo e a descrição no pretérito imperfeito do indicativo, né? Na verdade, são cruzamentos com dois outros tipos de texto, né? Na descrição no presente do indicativo, você tem um cruzamento com o tipo de texto do mundo comentado, em que a pessoa se compromete com aquilo que ela está dizendo, né? E no pretérito imperfeito, você tem um cruzamento da descrição com o mundo narrado, em que a pessoa não se compromete com com o que ela está dizendo, né? Esse negócio de mundo narrado, mundo comentado, vocês sabem, é do Vargas. Bem, então, voltando à questão dos gêneros orais, né? Vocês desculpem a interrupção.
O que é um gênero oral? Quando a gente aqui do PETED resolveu fazer uma pesquisa sobre gêneros orais, a primeira pergunta foi essa, não é? E o que é um gênero oral? Né? E depois de muita discussão, né, a gente estabeleceu que gênero oral é aquele que tem como suporte a voz humana, vista como a característica particular que tem o som produzido pelo aparelho fonador, e que esse texto, esse gênero, foi produzido para ser realizado oralmente, né? Utilizando-se a voz humana, independentemente de ele ter ou não uma versão escrita. Né? Então, por exemplo, uma conferência ou uma comunicação científica que você vai fazer no congresso, né? Em eventos acadêmicos científicos, eles podem ter uma versão escrita, né? Mas eles foram produzidos para ser realizados oralmente. Então, por exemplo, a conferência, a comunicação, a gente considera um gênero oral, né? Há pessoas que veem problema nisso, né? Mas não, o que caracteriza o gênero como oral é que ele é produzido para ser prioritariamente, né, repassado na forma oral, né? Assim como você pode ter um gênero que era essencialmente oral, né, e que depois passou a ter versões escritas, como as piadas, por exemplo. Né? Bem, mas o que nós temos, né, aí a mais para considerar, né, na questão de trabalhar com gêneros orais, né, e que eu acho que a linguística textual devia fazer, né, é a questão de quais são esses gêneros orais. Né? Nós fizemos, e vocês podem encontrar, né, no artigo, né, gêneros orais, caracterização e tal, gêneros diversos, né, na esfera das relações sociais gerais, na esfera do entretenimento e da literatura, das esferas escolar, educacional e acadêmica, na esfera religiosa, na esfera militar, na esfera médica, na esfera jornalística, né, na esfera jurídica ou forense, na esfera policial, na esfera comercial e industrial, na esfera dos transportes, na esfera de magia e em outras esferas diversas. Né? Um grande número de gêneros orais, é uma lista enorme. Vocês podem se servir, né, e começar a estudar esses gêneros orais. Né? Agora, na verdade, né, eles vão ser caracterizados usando os mesmos 5 critérios. Né? Os 3 já falados pelo Bakhtin, o conteúdo temático, a estrutura composicional e os objetivos e funções sociocomunicativos da categoria e as características da superfície linguística, que sempre devem ser correlacionadas com as propriedades de cada categoria de texto, né? Como aquele exemplo que eu dei para vocês da dissertação e o presente do indicativo, né? Que tem valores que vão ser dados por causa da propriedade, né? do texto dissertativo de ser, não é, uma questão uma questão do saber conhecer. Agora, a multimodalidade também vai entrar sempre no trabalho, né, com os textos orais. Acontece, né, que os textos orais, aí, como é que nós vamos registrar os corpora? A gente pode fazer isso só do som, né? Mas a gente pode fazer isso também em vídeo, né? E a transcrição disso não é muito simples, não é? Nós propusemos uma forma de transcrição baseada em propostas de transcrição, sobretudo só do material falado, né? Não das expressões fisionômicas e tudo mais. Então vocês... Eu estava passando a mão aqui porque eu achei que tinha uma formiga aqui, mas é meu óculos. Então vocês têm essa questão de como fazer essa transcrição. Essa proposta que nós fizemos, vocês podem encontrar na revista Olhares e Trilhas, número 19, volume 19, número 2, né? Cujo link, para vocês terem acesso direto, eu vou mandar também para a professora Mônica, tá bem? Então, uma outra questão difícil, né, é quando a gente vai trabalhar com gêneros orais, é saber, né,
distinguir um gênero oral de uma atividade, porque o que aconteceu? Nós começamos, não é, a ter nós começamos a ter vários problemas assim do tipo, por exemplo, né? Algumas pessoas foram estudar, por exemplo, benzição, rodeio, stand-up, esquete, né? E seminário e tal. E aí começou a discussão, né? Mas seminário é um gênero, né? Esse seminário que faz em escola, né? Seminário é um gênero ou é uma atividade, né? Então a gente precisava também, né, de critérios para distinguir, né, a atividade do gênero, né? Como é que a gente ia fazer isso, certo? Então, coisas que criaram problema foi o seminário, o júri, né? A conversação, a missa, por exemplo. Se a missa é um gênero, seria um supergênero, né? Que é constituído por outros gêneros, como a prece, a oração, o ofertório, a homilia, o sermão, os gêneros das leituras bíblicas, como as parábolas, a consagração, a bênção, que são todos gêneros, né, orais feitos na igreja durante uma missa. Então, isso é um problema teórico, né? Nós vamos propor a existência de supergêneros, né? O Féculo fala nisso, mas ele não está falando de gênero mesmo, ele está falando de tipos, tá? Então, por exemplo, a benzição é uma atividade para curar alguém ou afastar de alguém determinados males, né? Ou é um gênero? Bom, a conclusão que a gente chegou é que havia muitas atividades que tinham o mesmo nome do gênero que era usado para realizá-la. Então, na verdade, né, quando você pergunta é gênero ou é atividade, né? Então, o que você tem que pensar, né, assim, muito resumidamente, é que os gêneros vão ser instrumentos, né, cuja apropriação leva os sujeitos a desenvolverem capacidades e competências individuais correspondentes aos gêneros. E tais capacidades e competências são capacidades linguísticas e discursivas de construção e de escolha do gênero apropriado para a ação em dada situação social localizada, né? Agora, as atividades são ações mediadas por objetivos específicos, socialmente elaborados por gerações precedentes e disponíveis para serem realizadas usando determinados instrumentos para este fim construídos, né? Se nós temos o objetivo, por exemplo, de cortar uma árvore, esse exemplo está no texto lá, né, que a gente que diz o que nós entendemos como gênero oral. Por exemplo, a atividade de lenhador, né, é uma atividade, cortar a madeira para vendê-la para o uso como combustível por meio da queima na forma de lenha. Ou outra, né, como a de jardineiro ou paisagista, que é estruturar um paisagismo em que a árvore não se encaixa, ou de construtor, por exemplo, limpar o terreno para a implantação de uma obra, ou ainda de agricultor, preparar o terreno para o plantio. Em todos os casos, vai haver uma ação de cortar a árvore que vai se fazer usando o instrumento, machado, ou uma serra manual, ou uma serra elétrica, conforme o que haja de tecnologia no grupo social em que a atividade se realiza. Então, né, isso mostra que os instrumentos podem variar, mudar, né? E vão variar e mudar conforme o tempo e o grupo social. E a mesma coisa acontece com os gêneros, que são instrumentos para ações linguístico-discursivas para atingir um objetivo, né? Então, por exemplo, o exemplo de eu atingir o objetivo de conseguir água para eu beber, né? Eu posso fazer usando vários instrumentos diferentes, né? Um pedido, uma ordem, né? Posso dizer assim, traga-me um copo d'água, né? Ou eu posso dizer assim, isso é uma ordem, é um subtipo do tipo injuntivo. Ou eu posso dizer assim, você pode me trazer um pouco d'água, por favor? O que vai ser um pedido, né? Ou eu posso dizer assim, nossa, eu gostaria muito de um pouco d'água nesse momento, o que é uma volição. Quer dizer, são três subtipos do gênero
desculpa, do texto injuntivo, né, do tipo injuntivo, para fazer a mesma ação, né, dentro de uma situação. A escolha vai depender claramente da relação entre quem diz para quem diz, né, em que momento, em que lugar, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa conferência aí em Fortaleza e de repente eu virasse para alguém, por exemplo, para a Mônica, né, que é minha conhecida, e falasse assim: Mônica, traz um copo d'água para mim, anda, né? Vocês iam achar que eu era o cara mais sem educação do mundo. Então, não seria apropriado socialmente eu usar esse instrumento. Então, eu teria que usar outro, um pedido, a expressão de um desejo e tal, né? Então, isso tudo, tá, tem que ser levado em conta quando a gente está trabalhando com tipologia de textos, né, dentro da linguística textual. E eu acho, né, que isso que a linguística textual está precisando ampliar, não é, as comunidades discursivas cujos gêneros ela estuda, não é? Parar de ficar, né, todo mundo fazendo tese de dissertação sobre os mesmos gêneros, não é? E também eu gosto muito de uma tese que uma aluna minha fez, né, que ela foi para a comunidade religiosa, mas era gênero demais. Aí o que, que ela pegou? Né? Ela pegou os documentos papais, né, que eram derivados das cartas dos apóstolos, né, do São Paulo, do São Pedro e tal. E interessante, não é? Porque esse negócio de que os gêneros se transformam durante a história e tal, apareceu claramente na pesquisa dela, né? Quer dizer, as cartas dos apóstolos se transformando em vários gêneros produzidos pelo Papa, não é? E que são de exclusividade do Papa emitir esses documentos, não é? Se vocês quiserem ler essa tese, ela está no meu site, lá em Teses Orientadas, uma coisa assim. Bom, bem, gente, eu acho que eu já estou aqui passando dos 40 minutos. Eu espero que essa fala, dividida em dois pedaços por um acidente tecnológico, né? E eu não sabia como juntar as duas partes num vídeo só. Se alguém aí souber fazer isso, por favor, faça e me mande. Né? Eu peço desculpas a vocês por isso, mas eu fiquei um pouquinho com preguiça de gravar tudo de novo, né, o que eu já tinha falado nos 30 minutos iniciais. Eu espero que isso contribua de algum modo para o trabalho de vocês, para incentivar vocês a dar uma olhadinha no que eu tenho proposto para esse estudo, não é? Correlacionar com outros teóricos, né? E evidentemente, a gente nunca faz nada sozinho, a gente está sempre trepado no ombro de alguém, né, dos outros, porque é a partir do que eles disseram que a gente vai pensando, raciocinando e tal. Mas eu acho que a minha teoria tem uma inovação significativa nesse negócio dos tipos elementos, da relação entre eles, não é? De caracterização, e eu já fiz alguns artigos resumindo essa teoria toda para poder fazer artigos sobre tipologia textual e ensino, né? Eu acho que o melhor deles é o que está publicado na revista Domínios da Linguagem, aqui de Uberlândia, que tem umas 62 páginas. E então, quem não tiver muita paciência para ler os seus artigos todos, pode ler esse, que lá tem um resumo, mais ou menos, das coisas, né? Enfim, eu agradeço muito a Mônica esse convite, viu, Mônica? É uma oportunidade da gente dizer alguma coisa do ponto de vista da gente para um grupo importante como é o Protexto, que eu sei que vocês trabalham muito, que vocês produzem muito, né? Que vocês fazem seminários interessantes. E então eu te agradeço muito e agradeço a vocês, outros colegas cujos nomes eu não sei ainda, né? que tiverem a paciência de escutar esse vídeo em duas partes e também depois de ler alguma coisa do que eu fiz, né? E me dar, às vezes, como eu falei no início, até um feedback, né? Sobre o que vocês acharam, né?
que vocês acham que pode ser um problema, né? Se vocês forem aplicar, né, que problemas vocês encontraram na aplicação, e a gente, então, pode discutir as coisas e avançar, né? Porque a ciência se faz assim. A gente discute, avança, acerta, erra, né? Mas a gente tem que ir em frente, né? Muito obrigado. Eu estou acabando de gravar isso à tarde, então boa tarde. Mas eu não sei se vocês vão assistir isso de manhã. Se for de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Um abraço, né? Um abraço virtual, porque é um vídeo. E além do mais, a gente está nessa bendita pandemia atazanando a vida da gente, né? Graças a Deus, vocês aí em Fortaleza já estão no declínio da coisa. Aqui está subindo ainda, né? E Uberlândia, minha cidade, é a cidade de Minas Gerais com maior número de casos e mortes, né? Então, eu tenho tomado um cuidado feio para não me contaminar, tá? Um abração. Muito obrigado.